O dia havia sido longo e extenuante. Jesus passara horas ensinando as multidões que se aglomeravam na praia, pessoas famintas por palavras de esperança e cura. Quando o sol finalmente começou a se inclinar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, ele se voltou para seus discípulos com uma sugestão simples: passemos para o outro lado do lago. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes que conheciam cada capricho do mar da Galileia, não hesitaram. Prepararam o barco rapidamente, ajustando as velas enquanto Jesus, exausto pelo dia de ministério, encontrava um lugar tranquilo na popa da embarcação. Ali, recostado sobre uma almofada, ele adormeceu profundamente, entregando-se ao descanso que seu corpo humano tanto necessitava. A travessia começou sob condições perfeitas. As águas estavam calmas, refletindo as primeiras estrelas que começavam a pontilhar o firmamento. O barco deslizava suavemente, embalado pelo ritmo constante das ondas. Os discípulos conversavam em voz baixa, alguns remavam com movimentos automáticos nascidos de anos de prática, enquanto outros simplesmente contemplavam a beleza serena da noite que se aproximava. Mas o mar da Galileia era conhecido por sua imprevisibilidade. Cercado por montanhas, estava sujeito a mudanças bruscas de tempo quando ventos frios desciam rapidamente dos picos e colidiam com o ar quente da superfície da água. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem aviso, o céu começou a escurecer de forma antinatural. Nuvens negras e ameaçadoras se acumularam com velocidade assustadora, engolindo as estrelas uma a uma. O vento, que momentos antes era apenas uma brisa agradável, transformou-se num rugido furioso que chicoteava as velas e atirava respingos de água gelada sobre os homens no barco. As ondas começaram pequenas, mas cresceram rapidamente, transformando-se em montanhas líquidas que erguiam a embarcação para alturas vertiginosas, antes de lançá-la novamente para vales profundos entre as cristas. A madeira do barco gemia sob a pressão, rangendo em protesto, enquanto era sacudida violentamente de um lado para outro. Pedro, Tiago, João e os outros pescadores entraram imediatamente em ação. Suas mãos experientes trabalhavam freneticamente para baixar as velas, amarrar equipamentos soltos e começar a retirar a água que invadia o barco em quantidades alarmantes. Mas por mais habilidosos que fossem, logo perceberam que esta tempestade era diferente de todas as outras que haviam enfrentado. As ondas não paravam de crescer. Cada uma parecia maior que a anterior, quebrando sobre a borda do barco com força brutal, enchendo-o cada vez mais de água. O vento uivava como uma criatura viva e furiosa, arrancando qualquer coisa que não estivesse firmemente presa. Os relâmpagos rasgavam o céu com clarões ofuscantes, revelando por breves instantes rostos marcados pelo terror e pelo esforço extremo. Os homens gritavam uns com os outros, tentando coordenar seus esforços acima do barulho ensurdecedor da tempestade, mas suas vozes eram engolidas pelo caos. Trabalhavam sem parar, retirando água com baldes, jarros, com as próprias mãos, mas era inútil. Para cada porção que conseguiam jogar fora, 3 vezes mais entrava. O pânico começou a se instalar. Estes eram homens que haviam passado a vida inteira no mar, que haviam enfrentado inúmeras tempestades e sobrevivido a situações perigosas. Mas agora, mesmo os mais experientes entre eles, começavam a aceitar o inaceitável. Eles iriam morrer. O barco estava afundando, e não havia nada que pudessem fazer para impedir. Foi nesse momento de desespero absoluto que alguém se lembrou. Jesus ainda estava ali. Durante todo o caos, enquanto lutavam pela sobrevivência, o mestre permanecera na popa do barco, ainda dormindo profundamente, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Como era possível? Como alguém poderia dormir em meio a tamanha fúria da natureza? O barco estava literalmente se enchendo de água, sendo jogado de um lado para outro como um brinquedo nas mãos de uma criança cruel. E Jesus dormia tranquilamente, seu rosto sereno, em completo contraste com o terror que dominava todos ao seu redor, cambaleando pelo barco que oscilava violentamente, agarrando-se a qualquer coisa que oferecesse apoio. Alguns discípulos finalmente chegaram até ele, com vozes carregadas de medo e um toque de reprovação. Gritaram acima do rugido da tempestade: Mestre, mestre, não te importas que estejamos perecendo? Salva-nos, Senhor, ou morreremos. Jesus despertou. Seus olhos se abriram com calma, sem pressa, como alguém que acorda de um sono restaurador. Ele olhou para os rostos aterrorizados dos seus discípulos, viu a água acumulada no barco,
sentiu a violência com que a embarcação era sacudida, e então, simplesmente se levantou. De pé na popa do barco, com as roupas encharcadas colando ao corpo e os cabelos chicoteados pelo vento, Jesus ergueu as mãos. Não havia medo em seus olhos, nem preocupação, apenas uma autoridade serena e inabalável. E então, dirigindo-se aos elementos como quem repreende um servo desobediente, ele falou: silêncio. Foram apenas 3 palavras, mas carregavam um poder que transcendia qualquer força da natureza. Sua voz de alguma forma atravessou o rugido da tempestade, alcançando os próprios fundamentos da criação. O que aconteceu a seguir desafiava qualquer explicação natural. Instantaneamente, como se o interruptor tivesse sido desligado, o vento cessou completamente. Não diminuiu gradualmente, não foi amenizando aos poucos, simplesmente parou. As ondas gigantescas que ameaçavam engolir o barco se achataram numa fração de segundo, transformando a superfície do lago num espelho perfeitamente liso. As nuvens negras se dispersaram, revelando novamente o céu estrelado. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Após minutos de caos sonoro ininterrupto, a paz súbita era tão profunda que os discípulos podiam ouvir sua própria respiração ofegante e o suave gotejamento da água que escorria de suas roupas encharcadas. Eles permaneceram imóveis, congelados no lugar, olhando uns para os outros, com expressões de assombro absoluto. Suas mentes lutavam para processar o que acabara de acontecer. Em toda sua experiência de vida no mar, jamais haviam visto uma tempestade cessar assim instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Jesus se voltou para eles, e em sua voz havia tanto compaixão quanto um desafio gentil. Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? A pergunta ecoou no silêncio. Os discípulos baixaram os olhos, incapazes de responder. Haviam caminhado com Jesus, visto seus milagres, ouvido seus ensinamentos, e ainda assim, quando a tempestade veio, sua primeira reação não foi fé, mas medo paralisante. Mas então, lentamente, um tipo diferente de medo começou a se instalar em seus corações. Não era o terror cego da tempestade, mas um temor reverente, um assombro que fazia suas almas tremerem diante de algo infinitamente maior que eles mesmos. Quem é este? Sussurraram entre si, suas vozes carregadas de admiração e espanto. Até o vento e o mar lhe obedecem. Naquele momento, algo profundo mudou em seu entendimento. Eles haviam conhecido Jesus como mestre e amigo, como profeta e curador. Mas ali, naquele barco encharcado sob um céu agora sereno, viram algo mais. Viram alguém com autoridade sobre a própria criação. Alguém a quem até os elementos da natureza se submetiam instantaneamente. A travessia continuou em silêncio contemplativo. Cada homem estava absorto em seus próprios pensamentos, processando o milagre que haviam presenciado. O mar permaneceu calmo como vidro, como se pedisse desculpas por sua fúria anterior. Aquela noite no mar da Galileia tornou-se uma lição gravada para sempre em seus corações. Jesus não apenas salvara suas vidas físicas, ele revelara uma verdade eterna, que nenhuma tempestade é maior que seu poder, nenhum medo é forte demais para sua paz superar, nenhuma situação é desesperadora demais para sua palavra transformar. E essa lição ecoaria através dos séculos, trazendo esperança a incontáveis corações atribulados, lembrando-os de que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade no mar, pode acalmar as tempestades em nossas almas. Precisamos apenas ter fé.